Boa tarde. Acho que a maioria das pessoas aqui já me conhecem. Meu nome é Sarina. O professor Nair me deu essa incumbência de falar para vocês sobre essa substância que é denominada como hormônio do amor. Acho que a maioria das pessoas conhecem assim. Como que a ocitocina entrou na minha vida? Eu, há 12 anos atrás, depois de vários cânceres de mama na minha família e de ovário, eu fui diagnosticada com aquela malformação BRCA1 e 2. Na época, eu optei por fazer a mastectomia e a oophorectomia radical e não queria passar pelos problemas da menopausa. Mas eu não tinha outra opção, eu tinha que fazer, eu já tinha meus 2 filhos, então eu comecei a estudar. Comecei a estudar hormônio. Na época, a gente não tinha ainda conhecimento sobre modulação, então eu cheguei a fazer reposição hormonal, cheguei a fazer implante de progestágeno intrauterino, usar estradiol sintético, e não ficava satisfeita, porque eu via, nas pesquisas como é que era arriscado para mim, mas também eu não queria envelhecer precocemente, não queria ganhar peso, não queria ter osteoporose, não queria baixar minha libido, não queria ter todos os problemas de depressão. A gente sabe o tanto que é comum a depressão. Então, eu ficava nessa sinuca de bico. Comecei a pesquisar, depois, através das aulas do professor Lair, que eu conheci a modulação hormonal, e me envolvi muito com esses processos de modular, mas sabia que, mesmo assim, mesmo usando o hormônio isomolecular, eu tinha riscos. E me deparei com a ocitocina há uns 3 anos atrás. Comecei a aprofundar, estudei todos os cursos que tinha sobre modulação hormonal, que disponíveis eu já fiz inclusive fora, estou terminando um agora, pela Universidade de Washington. E agora eu vou conversar com vocês, vou dividir um pouquinho sobre essa droga, que ela não é só um auxílio para quem faz modulação hormonal, um bom auxílio. Ela também é uma droga de escolha para uma alternativa para quem tem contraindicação de uso do hormônio. Tá? Que não só quem tem problema, tendência a ter câncer, mas também pessoas que têm tendência a trombose, homocistina alta, etc. Bem, a origem da palavra veio do grego okitokine, e a ocitocina, ela primeiro foi descoberta como a substância, o hormônio responsável pelas contrações intrauterinas e pela secreção mamária. Eu não vou falar sobre isso hoje para vocês, que eu acho que todos já estão cansados de saber. Então, eu vou falar sobre as outras funções da ocitocina. Vicente Duvauneau foi o primeiro cientista que conseguiu sintetizar a ocitocina. Em 1954, no ano seguinte, ele ganhou o Prêmio Nobel por isso. Em 1970, eles já desconfiavam das ações da ocitocina no corpo, as ações comportamentais. Em 1979, Arthur Brand fez um estudo injetando ocitocina em ratinhas virgens, e elas tinham comportamentos maternos após a ingestão da substância. Então, elas lambiam os filhotes, elas criavam ninhos, mesmo sem nunca ter tido filhos. Essa é a estrutura química da ocitocina. Ela tem 9 aminoácidos, um polineuropeptídeo. E, como ela é conhecida como o hormônio do amor, as pessoas costumam tatuar essa fórmula no corpo para expressar o amor romântico. A ocitocina, ela é produzida no hipotálamo, nos núcleos... Espera aí que eu vou achar aqui. Nos núcleos supraóticos e paraventriculares, e processadas ao longo dos axônios, chegando à neurohipófise, onde ela é armazenada em vesícula e depois liberada para a circulação periférica. Aqui, nós vemos esse caminho da ocitocina direto,
né, ele é o primeiro caminho conhecido da função da ocitocina, né, diretamente porque é na contração uterina e nas glândulas mamárias. Mas nós temos mais 2 caminhos que a ocitocina pode tomar depois de produzida no hipotálamo. O primeiro, esses 2 são recentemente conhecidos. O primeiro é que, quando ela pode, por prolongação axonal, atingir várias partes do cérebro, principalmente aqui, olha, esses são os principais. Tronco cerebral, amígdala, vocês sabem, né? A amígdala é o centro do medo. E a ocitocina, nós vamos falar lá na frente, ela tem uma ação de inibir o medo por meio desse prolongamento aqui. No hipocampo, não sei se também nós já tivemos uma aula disso, né, a respeito da memória. Então, nós vamos avaliar como que a ocitocina age no hipocampo, né, no núcleo accumbens, isso é importante, está aqui escondidinho, né, no sistema de recompensa. Já tem vários estudos mostrando a ocitocina no tratamento de pessoas que são viciadas em drogas, por causa do centro de recompensa. E aqui nós temos uma outra que é muito interessante, isso aqui. A ocitocina, ela não é só liberada por meio, né, do axônio, ela é liberada diretamente no meio extracelular pelos dendritos. Olha que interessante, ela cai no meio extracelular e ela pode tomar qualquer parte mais distante do cérebro. E a produção periférica da ocitocina. A ocitocina, ela é produzida em vários órgãos, no próstata, coração, no útero, né, que vocês já sabem, testículo. Isso é interessante, na placenta ela é produzida. Durante o trabalho de parto, foi encontrada ocitocina no cérebro do feto, e alguns estudos demonstram que a quantidade de ocitocina que tem durante o trabalho no feto vai determinar o tipo de comportamento que ele vai ter na vida. Bem, então, vamos ao que interessa. Ocitocina e saúde sexual. Muitas pessoas, né, me perguntam a respeito do uso da ocitocina em saúde sexual, porque na minha cidade, assim, eu tenho um grupo grande a gente tem esses grupos de WhatsApp, a gente conversa muito, e quando eu comecei a usar, eu comecei a divulgar. E a ocitocina, ela é, por vezes, injustiçada. Muitas pessoas falam, eu usei a ocitocina e não funcionou. Bem, tem umas particularidades para você usar a ocitocina. Primeira coisa, o paciente tem que estar equilibrado, tem que desintoxicar, tem que desinflamar, então o paciente tem que estar bem nutrido. Não é qualquer paciente que responde a ocitocina. Os pacientes jovens respondem muito melhor, porque normalmente eles estão mais equilibrados. A outra questão importante é a farmacodinâmica da ocitocina. Muitas vezes, porque a fórmula da ocitocina, para você mandar manipular, ela é uma fórmula muito instável. Então, o farmacêutico ele tem que ter um cuidado muito grande para manusear, porque ela é sensível ao calor, à luz, e pode. Então, você pode estar mandando manipular, da melhor das boas intenções, e depois o paciente não responde, porque talvez não tenha sido bem armazenada ou bem feita. E tem a questão também da via de administração. Da via de administração. Quando você coloca a ocitocina sublingual, você tem um tempo de ação, se for nasal, se for subcutânea. Cada forma que você aplica a ocitocina, você vai ter uma resposta. Então, para cada forma de aplicação, tem uma indicação. Orgasmos femininos, então. Vamos lá. Quando eu comecei a estudar isso, eu ficava muito implicada, porque logo depois que eu tirei os ovários, eu entrei numa menopausa, né, e minha libido foi para o chão. Então, às vezes, a gente saía com muitas amigas e eu perguntava assim, às vezes, né, que a gente sai nos happy hours cheio de colega, gente, alguma de vocês tem dificuldade para ter orgasmos, tem dificuldade de libido? E a maioria das minhas amigas falavam, não, eu nunca, isso nunca acontece comigo. E é engraçado que as pesquisas demonstram exatamente o contrário. Mais de 80% das mulheres fingem orgasmos. Mais de 90% das mulheres têm alguma dificuldade na cama.
E então eu comecei a abordar minhas pacientes dentro do consultório de uma forma bem tranquila, bem cautelosa, porque eu sei que isso é importante para a vida, né? E as mulheres fazem isso, elas vão entrando num ciclo vicioso de fingir que está feliz sexualmente, e depois isso se torna um problema na vida delas ao longo da vida. Então, os estudos de orgasmo são muito interessantes porque eles levam em consideração a dificuldade da mulher. Então, eles usam um equipamento que chama plestimógrafo vaginal para poder avaliar se a mulher realmente está tendo orgasmo. Então, ele tem uma luzinha de... Gente, vocês imaginam, essas mulheres são submetidas a esses testes. Por quê? Os testes mais modernos, eu trouxe um aqui para vocês, que é o de 2015, que é um duplo cego, randomizado. Ele é muito bom, importante para vocês terem como referência. Mas vocês imaginam, no laboratório, esses testes são feitos, avaliando frequência cardíaca, né? Frequência cardíaca, vendo a contração vaginal, o pulso, a capilaridade. Difícil demais, né? Parabéns para essas mulheres que fizeram esses testes para nos ajudarem. Vamos lá. Então, o que foi concluído nesse último review de 2015? Realmente, a ocitocina, esse último teste foi usado 24 unidades intranasal, 20 minutos antes da relação sexual. Então, aumenta a lubrificação vaginal, intensifica a contração dos órgãos genitais, facilita a ocorrência de orgasmos múltiplos e aumenta a sensibilidade mamária. Existe também alguns, porque junto com essa avaliação é feito um questionário padronizado, e nesse questionário elas relatam que aumenta o relaxamento pós-coito. Mas, como isso é subjetivo, eu não pus aqui. Esses itens aí estão inquestionáveis. Tá? O orgasmo masculino é mais fácil de avaliar, né? E tem muitos estudos, mais de 5.000 referências sobre ocitocina relacionado com o orgasmo masculino. Então, ele aumenta a lubrificação peniana, intensifica a frequência das ereções. Isso aí, gente, é meio que dúbio, não está muito certo, não. Alguns estudos falam que sim, outros que não, por isso que eu pus interrogação. Mas aumenta a sensibilidade peniana, auxilia a atingir o orgasmo. Essa é uma questão bem interessante, porque paciente com ejaculação precoce tem contraindicação de uso de ocitocina. Tá? Aumenta o número de espermatozoides e o relaxamento pós-coito. Olha, para quem fala que a ocitocina não funciona, eu acabei de receber um depoimento, eu não posso falar a fonte, mas nós fizemos uns testes com a ocitocina que a Arabella vai distribuir para você, e uma pessoa experimentou. Essa mulher, ela teve orgasmos múltiplos parada. É verdade. E foi na aula de imunologia. Foi na aula de imunologia do Laí. Foi hoje de manhã, mentira. Então, gente, eu acho que vale a pena experimentar. Ele que disse. Então, tá. Aí, então, sexo, ok. É hormônio do amor? O que é amor? Bem, estudando ocitocina e fazendo relação com os sentimentos que ela provoca, eu concluí o seguinte: a gente pode partir do pressuposto que amor é querer o bem do outro. Ok para todo mundo? É mais ou menos isso? Tá certo, a gente vê muita definição do que é amor. Então, nós temos lá, não, amor é o respeito. Muita gente, para falar de amor, só fala se for o amor entre casais, né? Não, amor é fidelidade, monogamia. Tá bom, vamos partir mais ou menos dessas definições aí. Monogamia. Nós temos um estudo muito interessante sobre esses ratinhos, são chamados ratinhos da pradaria, lá dos Estados Unidos. A maioria dos mamíferos não são monogâmicos. Então, esses ratinhos, diferente do restante dos mamíferos, eles não só são monogâmicos, como eles são monogâmicos
para o resto da vida. Se o cônjuge morre, mesmo depois do parceiro ter morrido, a ratinha ou ratinho nunca mais tem relação sexual com nenhum ratinho. Então, foi feito um teste nesses ratos e foi medido a quantidade, a concentração de ocitocina naquelas áreas que eu falei logo no início da aula. E a concentração é bem maior do que nos outros ratos. Eles compararam com o rato do campo e o rato da montanha, que são primos próximos desse ratinho da pradaria, e a concentração é muito grande. Porém, fica a dúvida, a ocitocina é alta porque ele é monogâmico ou é a ocitocina que causa a monogamia? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram ratos que eram promíscuos e injetaram ocitocina. Depois da injeção de ocitocina nos ratinhos promíscuos, eles se tornam monogâmicos. Tem gente aí anotando. Gente, eu sabia. Essa informação ia causar um alvoroço aqui, né? Mas eu estou falando em ratos, eu não falei em humanos ainda, gente. Mulheres, calma. Então, eles fizeram o contrário. Eles injetaram uma substância que é a naloxona, ou pode ser a cachitoxina também, que bloqueia a ação da ocitocina no cérebro dos ratinhos da pradaria. E o que aconteceu com eles? Viraram galinha. Então, assim, é uma luz no fim do túnel para nós, né? E para o ser humano? Ocitocina tem relação com a estabilidade amorosa? Bem, eu selecionei alguns estudos mais interessantes para vocês, porque é muito estudo que tem sobre isso. A Ruth Feldman fez um estudo interessantíssimo sobre interatividade entre casais. Ela pegou 60 casais que tinham acabado de se conhecer e mediu a ocitocina de todo mundo. Depois de 6 meses, ela reavaliou esses casais e 36 deles ainda estavam juntos. E, por incrível que pareça, os casais que tinham mais nível de ocitocina foram os casais que mais duraram a relação. Esse estudo feito em Zurique, foram vários estudos, você viu, ele começou a estudar em 2009 até 2015, foram vários estudos avaliando DR. Como que as pessoas se comportam numa discussão de relação, o homem e a mulher, com e sem ocitocina. E é muito interessante que, assim, aumenta a positividade, a ocitocina, diminui o cortisol, diminui o estresse durante a discussão, isso é muito importante. Mas esse estudo de 2015, com mais de 300 casais, é que foi fantástico. Todo mundo que já teve uma discussão com o homem sabe que o homem, assim, odeia DR. Então, eles dão um jeito de escapar, sai fora, né, muda de assunto. Durante os casais que receberam a ocitocina, o homem manteve a discussão, teve mais envolvimento de resolver, de solucionar aquele problema, e o resultado das discussões foram mais positivas. Já dá para começar a anotar. Ocitocina e fidelidade. Alguns estudos demonstram que os homens, quando usam ocitocina, eles tendem a se manter nas relações estáveis. Então, o que acontece? Esse estudo foi muito interessante, está aqui a referência, mas na hora que for o PDF para vocês vão conseguir abrir, está pequenininho. Eles pegaram homens que tinham relações estáveis e perguntaram para todos eles se sentiam que aquela mulher determinada, escolher uma mulher, era atraente. E colocou essa mulher junto da sala com esses homens. Foi muito interessante que, no grupo que tomou a ocitocina, a distância entre o homem e a mulher foi maior do que 20 centímetros. Então, eles mediram as distâncias de aproximação com as mulheres. E, no grupo que não tinha ocitocina, essa distância foi menor. Ficou mais distante. As mulheres, tinha uma mulher lá que era super atraente. Então, o homem
os dois grupos tinham homens que tinham relações estáveis. No grupo que não recebeu ocitocina, ele se aproximou mais dessa mulher. Ocitocina e sociabilidade. Lembra que eu falei que a ocitocina, né, existe uma saída do neurônio, um prolongamento axonal na amígdala. A amígdala é o centro do medo. Então, a ocitocina, ela consegue agir na amígdala e diminuir a sensação de medo. Suspeitam-se, né, que é por esse motivo que pessoas, quando usam ocitocina, elas ficam mais confiantes, elas se sentem mais à vontade, ficam mais confiantes e ficam mais sociáveis. Porque a timidez não deixa de ser também um pouco de medo de ser aceito no grupo. A ocitocina é muito usada para autismo, tem muito trabalho. Eu não tenho experiência para autismo, eu trouxe só um trabalho que eu achei muito interessante para vocês, eu vou falar mais na frente. Esse livro é muito interessante. Esse cientista, o Paul Zak, ele não é médico, ele é um economista, mas ele se apaixonou pela ocitocina. Qual foi ele fez muito teste sobre ocitocina. O livro dele é fantástico, até trouxe aqui para vocês verem. Se vocês tiverem interesse, vale a pena ler. É muito interessante. Não é médico, né, mas é muito interessante. Mas ele fez um teste que deu um resultado muito interessante, o seguinte. Ele era um professor da UCLA, e ele separou dois grupos de alunos, deu $10 para cada grupo, e o jogo era o seguinte: você vai jogar com um grupo de alunos, mas você nunca viu ninguém. É um jogo no computador. Você pode doar seus $10, você pode doar 5, 3, pode doar o que você quiser e pode não doar nada. Se você resolver doar, o que o outro vai receber é 3 vezes do que você doou. Então, se doar 10, ele vai ganhar $30. E se o outro quiser, ele também pode te devolver o dinheiro. Ele pode. Mas, se não quiser, ninguém devolve. Olha para você ver, é um jogo livre. O que aconteceu, então? Então, ele falou assim, gente, ninguém vai querer doar nada. Porém, era um jogo. Num grupo, ele deu ocitocina, foram 24 unidades de ocitocina subcutânea, o primeiro teste dele. Nos últimos, ele já estava dando 40. E no outro, ele não deu nada. Olha que interessante, no grupo onde recebeu ocitocina, não só a quantidade de doações na primeira fase do jogo foi muito maior, 60% maior, quanto o retorno, quer dizer, porque da primeira vez, se a pessoa doa, ela pensa assim, nossa, ele tem 10, eu tenho 10, se eu dou, ele vai ganhar 30, ele tem 40, quem sabe ele me devolve 20. Ganhamos nós dois. Então, é uma relação de confiança. Porém, o segundo, quando ele vai devolver por quê? Ele não vai ganhar nada. Então, não é nem por confiança, é por generosidade mesmo. E isso é o mais fantástico do resultado. No grupo onde recebeu a ocitocina, os alunos retornavam com o dinheiro. E sabe o que é mais interessante de tudo? O grupo que recebeu ocitocina se tornou mais próspero. Então, a teoria do Paul Zak é essa. Comunidades, países que têm mais confiança, que confiam mais uns nos outros, são países mais prósperos. Então, ele tem estudado isso é muito interessante. Ele chama o livro de Molécula da Moralidade. Então, gente, ocitocina é querer o bem do outro? Monogamia? Fidelidade? Eu acho que o apelido está coerente. O que vocês acham? Então, está aqui o jogo. E esse é o ciclo virtuoso da ocitocina. O Paul Zak fala dentro do livro dele que a ocitocina ela não só causa empatia, ela também é estimulada pela empatia. Então, existe um ciclo virtuoso. Você tem a empatia, tem ações de moralidade, confia, produz mais ocitocina. E isso vai.
Bem, ocitocina e autismo. Esse estudo também ele tem grande relevância porque ele foi feito com um sensor de computador e adultos autistas, não foi crianças, mas adultos autistas, e ele conseguiu provar que, após o uso da ocitocina, o autista ele tem maior capacidade de fixação no olho de outro humano. Então, eles punham a figura humana no computador e o autista conseguia fixar mais o olho, porque isso é uma forma de avaliar a sociabilidade. A pessoa, quando ela é aliena, ela tem dificuldade de fixar o olho no outro. E a parte que eu mais gosto da ocitocina é essa, ocitocina e longevidade. Vocês lembram desse trabalho que o Dr. Laí trouxe para a gente, dos 2 ratinhos, o velho e o novo, que trocaram sangue, e o velho apresentou vários sinais de regeneração? Então, eu vou usar esse exemplo aqui para a gente estudar agora alguns testes de ocitocina. Bem, partindo do pressuposto que, com o envelhecimento, nós diminuímos muito a nossa quantidade de ocitocina. Diminuímos também nossos receptores de ocitocina musculares. E, com a idade, nós temos sarcopenia. Será que isso aqui tem uma relação de causalidade? Esse estudo, com ratos de laboratório, eles fizeram 2 testes. Primeiro, eles fizeram um teste induzindo uma lesão muscular com cardiotoxina e depois aplicando ocitocina nos ratos. E houve regeneração muscular. E também fizeram o teste utilizando um rato que nunca tinha sido lesionado, era um rato velho, usando ocitocina. E esse também, a referência está no slide. Isso aqui é a foto retirada do trabalho científico. Olha como que ficou o rato. Isso é 8 semanas depois. Olha que interessante. Agora, a gente fica pensando, se faz regeneração muscular, faz hipertrofia? Bem, não fomos só nós que pensamos nisso, tem gente pesquisando, e há um questionamento, se faz ou não. Não tem nada ainda certo sobre isso. O que eles têm sobre o mecanismo da ocitocina em relação à hipertrofia muscular a ocitocina ela é capaz de aumentar a produção de testosterona, de GF1, aumenta a conversão de testosterona em DHT, ela diminui o cortisol, isso é muito importante, inclusive é uma das contraindicações para o uso da ocitocina. Né, pessoas que estão síndrome de Burnout, né, fadiga adrenal, não podem usar, porque realmente ela diminui. Vocês viram lá, né, nas discussões dos casais, que os casais que usaram ocitocina tiveram menor nível de cortisol. Então, como diminui o cortisol, diminui o catabolismo. Mas, para a hipertrofia muscular, não tem nada ainda provado. E regeneração óssea? Bem, se você colocar osteoporose e ocitocina no Google Acadêmico, olha quantas referências você vai ver. Essa aqui foi de antes de ontem. E, assim, se você pegar nas 4 primeiras páginas, eu fiz de curiosidade, todas fazem relação de causalidade. Esse trabalho, então, de 2014, novamente com ratos, eles esterectomizaram as ratinhas e avaliaram em relação à perda óssea e ganho de peso e fizeram 2 grupos, né? As ratinhas esterectomizadas com e sem ocitocina para avaliar se realmente existia algum resultado. Bem, aqui está. Aqui são as ratinhas não esterectomizadas. Aqui é a avaliação do percentual ósseo, né, da massa óssea. Aqui as ratinhas não esterectomizadas, aqui as ratinhas esterectomizadas. Esse B são as ratinhas que, depois de 8 semanas, usaram o 1 miligrama por quilo de peso injetável diariamente de ocitocina. Olha, praticamente está igual. Esse é o grupo das ratinhas que usaram por 4 semanas. E aqui, que usaram 2 vezes. Aí você vê, se usar 2 vezes por semana, não faz muito efeito. Eu lembrei de falar uma coisa para vocês, gente. O uso da ocitocina, ele tem que ser contínuo.
Tá? Isso é praticamente unanimidade. A semana passada, o Thierry Hertod, que estuda muito a ocitocina, ele tem até um livro sobre a ocitocina, eu trouxe também aqui para vocês. Esse aqui. Paixão, Sexo e Vida Longa. Eu fiz questão de ir lá, que eu fui tirar umas dúvidas com ele a respeito dessa questão de paciente que não responde ao uso da ocitocina para anorgasmia. E ele fala isso, olha, o tratamento não pode ser só antes de ter a relação sexual. A pessoa que tem baixa de ocitocina tem que usar a ocitocina de forma contínua. Depois eu vou falar para vocês as dosagens direitinho, tá? Então, você vê aqui também para massa óssea, em duas vezes por semana não funcionou. E aqui em percentual de gordura. Então, a gente sabe, né, que a esterectomia ela faz a mulher ganhar peso. Então, aqui as ratinhas que não tinham sido esterectomizadas, as ratinhas que foram esterectomizadas, mas usaram placebo, como é que é? É isso mesmo. As ratinhas foram esterilizadas e usaram placebo. As ratinhas que foram esterectomizadas e usaram por 8 semanas a ocitocina diariamente, 4 semanas e 2 vezes por semana. Olha para vocês verem. Então, é bem promissor. Então, a administração de ocitocina é promissora como uma terapia preventiva e pode ajudar a reverter tanto a osteoporose quanto o aumento da massa gorda em mulheres na menopausa ou esterectomizadas. E praticamente sem efeitos colaterais. A ocitocina tem pouquíssimos efeitos colaterais, depois eu vou falar para vocês um pouquinho. E nós já falamos também, né, na parte da musculatura também, ela faz regeneração muscular. E na memória? Esse trabalho aqui é de 2014. Então, eles fizeram com ratos o trabalho, então, partindo do pressuposto, né, que no hipocampo nós temos receptores de ocitocina e que o hipocampo é vulnerável ao estresse, né, apresentando alterações deletérias da neuroplasticidade e memória. Será que o tratamento com ocitocina poderia reverter isso? Então, esse trabalho aqui, eu tenho que passar para a primeira etapa dele, que é muito legal, mesmo não tem a ver com a memória, mas a questão do aprendizado. Antes de fazer o trabalho, eles ensinaram os ratinhos a chegar, aqui é um tanque de água, e aqui tem uma plataforma onde o rato não consegue ver, ela está submersa. Então, primeiro tem que ensinar para o ratinho a chegar na plataforma. Então, é um trabalho de aprendizagem. Eles já testaram a ocitocina nessa primeira etapa. Ratinhos que eram submetidos à ocitocina, eles aprendiam com muito mais facilidade do que os ratinhos que não usavam ocitocina. E numa segunda etapa, eles estressaram os ratinhos, que a gente sabe que o estímulo estressor é deletério para a memória. Então, estressaram ratinhos com estímulos de choque e os ratinhos que tinham, mesmo depois do estímulo de choque, os que tinham usado ocitocina, eles conseguiam chegar na plataforma. Os outros aqui, não conseguiam, ficavam aqui, né, passeando, doido, mas não conseguia chegar. Então, qual que é a conclusão desse trabalho? A ocitocina é capaz de melhorar não só a retenção da memória espacial, como também da aprendizagem. E doenças cardiovasculares, eu não estou falando todos os efeitos, tudo que a ocitocina pode fazer aqui, tá, gente? Eu peguei o que eu achei mais importante. A ocitocina ela é muito usada para tratamento de fibromialgia, inclusive em fibromialgia grave, a gente usa ela injetável. Mas nesse trabalho eu não trouxe, nessa apresentação, porque os estudos mais novos estão dando muita dúvida se isso realmente é verdade. Então, eu preferi não trazer. Mas em doenças cardiovasculares já está praticamente consensado. Existem trabalhos de pós-IAM que diminui o risco de recorrência, de pós-AVC.
que a ocitocina aumenta pH. Inclusive, quando as pessoas usam ocitocina, se a dose for um pouquinho alta, né, as pessoas ficam com rush, assim, vermelhinho. Tem gente que é mais sensível, por causa da vasodilatação. Então, para doenças cardiovasculares, aí eu pus aqui uma das referências, também estou pondo as referências mais recentes para vocês. Opa. Ocitocina nos cânceres de próstata, mama e ovário. Isso aqui eu tirei do livro do Thierry, tá? Ele pesquisa muito, e ele tem muita referência no livro dele a respeito desse tema. Então, sobre câncer de próstata, mama e ovário. Os níveis de ocitocina em pacientes com câncer de próstata são cerca da metade dos encontrados em pacientes com hipertrofia benigna da próstata. Então, sugere-se que tem uma relação. Sugere. E culturas de células de câncer de laboratório em animais vivos, a ocitocina reduz a proliferação de câncer de mama, ovário e endométrio e a disseminação do câncer de ovário, sugerindo um papel protetor da ocitocina nos cânceres genitais. Então, é uma possibilidade. Pacientes que têm contraindicação para o uso de modulação hormonal, é uma indicação você tentar, pelo menos, usar a ocitocina. Começar com baixas doses e ir aumentando aos poucos. Eu vou falar sobre as doses e as vias de administração agora, mas é uma indicação. E não só em mulheres, né? Esses estudos que foram feitos com músculo, com a regeneração muscular, eles não foram feitos em ratinhas fêmeas, foram feitos em ratos machos. Então, não tem, apesar de que é importante vocês saberem que, eu estou falando isso, todas as mulheres estão tudo anotando quanto vão pôr na água, né, de casa. Tem mulher aqui assim, vão pôr na água. Mas a vasopressina também tem uma relação com a fidelidade masculina. Aquele primeiro trabalho que eu trouxe para vocês sobre ocitocina, no ratinho da pradaria, ele foi feito também avaliando a vasopressina. Só que a vasopressina ela é um pouquinho mais agressiva. Os ratos que têm maior índice, maior quantidade de vasopressina, eles não só são mais dominadores, quanto eles são mais agressivos para o rato macho que tenta invadir o espaço deles. Tá? Mas tem uma relação muito grande de vasopressina com fidelidade também. Bem, tratamento das pessoas que têm baixa de ocitocina. Aqui estão as principais coisas que aumentam o nível de ocitocina no corpo, não medicamentoso. Então, tem trabalhos mostrando como que o abraço dá pico de ocitocina no cérebro das pessoas, né? Tem vários trabalhos mostrando a respeito. O sexo, tem um trabalho muito interessante também, que mostra que, depois de uma relação sexual, tanto o homem quanto a mulher, eles podem ter mais ocitocina do que uma mulher durante o trabalho de parto. Então, aumenta muito mesmo. Atividade física, alimentação. O Thierry fala sobre alimentação, eu pus aqui por causa dele. Ele fala que a dieta low carb ela aumenta a ocitocina. Ele não fala em cetogênica, no livro dele fala low carb, que deve ser a mesma coisa para eles, né? Porque eu discuti isso com ele, a questão da alimentação, e ele meio que foi esquivo. Então, porque também tinha muita gente lá, não era uma reunião. Eu queria saber mesmo qual que é esse tipo de alimentação que ele estava fazendo aí nas pessoas para aumentar a ocitocina. E, em pesquisa, eu não achei nada específico. O que diminui a ocitocina? Bem, primeiro, eu vou falar, antes de falar essas coisas, a respeito da a conduta medicamentosa. Quando você vai tratar uma pessoa que tem sinais de baixa de ocitocina, você tem que pensar no que ela está tomando. Né? Pacientes em uso de antihipertensivos, né? Inibidores da serotonina, antidepressivos, então, é muito comum. Quando você vê nos livros e nas pesquisas, eu não sei se tem alguma lobby aí farmacêutico, você não vê tão forte, mas dentro do consultório, o paciente que usa antidepressivo traz queixa de infelicidade sexual. É muito comum, tanto homem quanto mulher.
Então, é importante, né, agora, assim, essa moda de todo mundo usar o topiramato. O topiramato é um medicamento que diminui muito a libido, né? Então, os anticonvulsivantes, antihistamínicos. Hoje o professor Laí falou dos antifúngicos. Então, vamos ficar de olho. Primeiro, e antes de começar a tratar o paciente, tirar o que ele pode estar causando, né, a queixa dele. É estresse crônico, né? Você discutir, já está cansado de saber. A deficiência dos hormônios sexuais, eu falei para vocês. Paciente não modulado, não adianta entrar com ocitocina. A não ser que ele seja muito jovem, não tenha nada, ok, nem precisa modular. Mas, primeira coisa, desintoxicar, equilibrar, desinflamar, aí modular. Modulou. Só de modular, você resolve o problema assim, 70% a 80% dos casos. Depois, se precisar, vocês ajudam com ocitocina. E a idade, né? A idade diminui muito. Então, o diagnóstico de deficiência de ocitocina. Eu fiz umas meia dúzia de vezes. Na minha cidade tem para fazer, tem um laboratório lá grande que mede o hormônio, mas, primeiro, ficam ligando para a gente, sabendo como é que vai fazer, como é que vai dosar, e vieram todos os normais, e eu sabia que tinha déficit. Então, eu acho meio duvidoso, mesmo porque até nos Estados Unidos eles falam... Até nos Estados Unidos eles falam que o valor do teste é médio, eu não sei se lá se eles têm um estudo padronizado. Então, eu não faço, eu vou pela clínica. Mas está aí para vocês os índices, para vocês terem, para vocês avaliarem também, depois me dar um feedback. Dose e frequência do uso da ocitocina. Então, o que há de mais novo é o uso sublingual. Hoje, as pessoas que têm costume de usar a ocitocina usam mesmo, hoje, sublingual. Usou-se muito intranasal, eu mesmo, até há pouco tempo, eu usava intranasal, mas, primeiro, a minha vida é muito rápida, tem a questão de colocar e cair, é igualzinho o uso do HCG, a gente tem os mesmos problemas com a ocitocina. E, como... eu disse no início, né, ela tem uma fórmula lábio, então a gente põe na bolsa, toma sol, perdeu tudo, então eu não uso mais o intranasal. O doutor Thierry também não usa. Agora, todos os trabalhos que a gente vê, ou é intranasal ou é subcutâneo. Então, partindo dos trabalhos, é intranasal, o pessoal usa ainda. A dose sublingual, então, assim, essa dose, aqui não tem, tá? Qual a dose que você vai iniciar para modular? Então, eu vou falar para vocês como que eu faço e como o Thierry faz. Eu começava com 5 unidades, o Thierry começa com 2 unidades. Então, assim, ele orienta que se comece com 2 unidades e vá aumentando aos pouquinhos para poder avaliar a resposta do paciente e que seja, igual eu falei, frequente, né? Seja contínuo. Isso para modulação. Agora, para cada situação, você tem uma indicação. Para a sociabilidade, no autismo, eu não tenho experiência. Para a confiança, sociabilidade, eu também aqui tenho até 30, 40, porque o livro do Pousac, as doses, ultimamente, todos os trabalhos mais recentes, ele está usando 40 unidades, mas... essa parte de baixo, então, eu acrescentei, mas em cima é o que estava no livro do Thierry, de 5 a 10 unidades pela manhã e à tarde. Para atividade sexual, então, tem a contínua e 2 horas antes do sexo. Eu sei que tem professor, que uma colega minha me falou que aprendeu com um professor que é melhor 15 minutos. Eu não tenho essa experiência, talvez no intranasal. Fibromialgia. Para quem tem experiência com fibromialgia, tem uma boa resposta. A dose sublingual está ali, maior, mas a resposta melhor mesmo é injetável subcutâneo. Ok? Interação com outros hormônios. Bem, coloquei aqui a questão do cortisol, que é importantíssimo, assim, que você já começa a ver uma baixa do cortisol a partir de 5 unidades por dia. Então, para ter muito cuidado, principalmente os pacientes com burnout, né, para você não piorar a situação. Agora, também nos pacientes com estresse agudo, é uma ferramenta de escolha, pode te ajudar, né?
O estradiol, ele é estimulador da ocitocina. Esse, testosterona, hormônio tireoidiana, eu não falei. O hipotireoidismo, ele é um fator de risco para baixo de ocitocina. Hipotireoidismo. Então, quando você for modular, quando eu falo em modular, é modular tudo. Fique atento. Hipotireoidismo, né, na maior parte das vezes, é subclínico. Vocês já sabem diagnosticar. Então, tratem primeiro. E não, assim, não deixem de tratar. Eu já tive paciente, depois se vocês quiserem dar um feedback, paciente com hipotireoidismo, mais nada, assim, só o hipotireoidismo, e já melhorar a vida dela toda. Só tratando o hipotireoidismo. Então, a gente não pode ir com muita sede ao pote. Vai aos poucos, né, trata adrenal, trata o tireoide, depois vai, né, modulando. Se necessário, usar a ocitocina. A melatonina é dúbia, não sabe se ela é um inibidor ou estimulador, então, uso a interrogação aqui. A ocitocina oral, então, eu vou falar as formas de ocitocina que tem. Oral não é indicado, tá? A ocitocina, né, pelo mecanismo de primeira passagem, porque você fica contando com a saúde intestinal e a absorção, né, é dúbia. Então, assim, os resultados com a ocitocina oral, todos os lugares que eu olhei, é muito ruim, ninguém indica. Agora, fala-se numa ocitocina de absorção lenta. A gente sabe, já ouviu a Arabella falando a dificuldade desses medicamentos de absorção lenta, então, seria até uma coisa para se estudar, né, Arabella? Mas eu nunca usei, pus aqui mais por curiosidade. A ocitocina sublingual, então, para indicação de todos esses casos que eu falei, para modular, para saúde sexual, para fibromialgia, para os casos bem leves, que conseguem responder, né? Então, para autismo, é usada sublingual, porque é mais fácil de administração. A nasal, como eu já falei, era mais usada até recentemente. Hoje a gente não tem usado muito, mas está aí, né? Ela tem uma meia-vida muito curta e tem as questões da administração. A ocitocina subcutânea, então, ela é usada para os casos de fibromialgia grave e de anorgasmia que não resolve. Você fez tudo. Entrou com a sublingual, não funcionou? Tenta uma subcutânea, uma dosinha um pouquinho mais alta. Tá? Lembra do caso que eu contei da colega que tomou o envelope da Arabella? Né? Se responde com ela, né? Se tem tantos trabalhos mostrando, então tenta no subcutâneo. E as contraindicações do uso da ocitocina. A alergia é raríssimo. Pacientes com baixo nível de cortisol, já falei. Não administrar antes de dirigir, pois a ocitocina pode causar diminuição dos níveis de concentração e sonolência. Teve uma colega aqui nossa também, que ficou parecendo que ela tinha até fumado um baseado. Ela falou que ficou muito assim, né, perturbada, que ela teve uma situação dela até atender os pacientes e ficar, não, pode falar. E o paciente foi falando. Então, foi um colega aqui que falou no intervalo. Eu não tenho eu não vejo muito na minha prática as pessoas queixando de sonolência, não. Tá? Isso não é. Isso é interessante que a colega falou isso hoje comigo. E eles têm relatos sobre sonolência. Infecção aguda da próstata, obstrução urinária, por quê? Porque a ocitocina ela pode causar uma hipertrofia prostática transitória. Ejaculação precoce, porque diminui, né, o tempo para atingir o orgasmo, gravidez e atenção ao rush e ao edema. Edema porque a via de ação dela é a mesma da vasopressina. Que beleza, hein? Impressionante. E aí, tem alguém que queira fazer alguma pergunta para ela? Da ordem médica. Ou alguma demonstração? Hã? Todo dia. Na verdade, não é nenhuma pergunta. Amiga, meus pacientes que são acompanhados por mim pela dieta cetogênica, trazendo lá para aquele assunto que você falou, eles têm um questionário que eles ficam constantemente me respondendo e atualizando sobre os benefícios que eles estão observando. E uma das coisas que eles relatam muito
que notam que o libido sexual aumenta. Então, assim, isso quando você falou, me pegou na hora. Porque eles relatam que aumenta a disposição, que a concentração melhora. E quando você falou, eu lembrei. Eu tenho visto recorrentemente, eles me mandam semanalmente, tudo que eles estão notando de melhoras, que meu acompanhamento é semanal. E eu tenho visto sempre lá, libido sexual aumentou, e eu não tinha ainda absorvido a relação. Vamos sentar depois para a gente ver o que poderia ser. Quando você falou, isso ficou na minha... Fernanda, tem uma coisa de muita relevância para falar, que eu não falei, eu não separei, porque tem muita coisa para falar de ocitocina. Porque vocês lembram que eu falei a respeito de agir no centro da recompensa? A ocitocina diminui a fome. Então, pode ser também, não só o caminho, né, da consequência, mas também você pode usar como um coadjuvante nos seus tratamentos. Eu achei interessante. Depois vamos ver isso. Mais alguma coisa? Sim. Parabéns pela aula, Sarina, acho que foi bastante informativa. Eu só queria fazer alguns comentários em relação à questão do uso social da ocitocina. O trabalho original do Dr. Pouzak, ele faz também ele até relata uma experiência daquele casamento, que você sabe, em que ele administrou cerca de 200 pessoas a ocitocina e avaliou, ele dosou depois, num casamento, na verdade, os níveis, né? E os níveis mais esperados já era claro, né? Primeiro nível mais alto, da noiva. Segundo nível mais alto, da mãe da noiva. Terceiro Quem nível, que é a segunda pessoa mais feliz no casamento? terceiro nível, as madrinhas da noiva, né? E o noivo, certamente, lá no fim da fila. Outra coisa interessante em relação a essa parte social é que, em um outro estudo dele, avaliando um grupo numa empresa, ele percebeu que havia uma pessoa que tinha um nível de ocitocina 150% maior que os normais. Então, ele procurou isso depois e percebeu que era um jovem de 22 anos e que ele estava, naquele momento, conversando com a namorada pelo Facebook. Então, na verdade, a interação social que eleva o nível de ocitocina independe da pessoalidade, que é um fato realmente interessante. Isso possivelmente explica porque tem tanta gente viciada em rede social, porque aumenta o nível de ocitocina e isso dá um certo bem-estar. Eu queria destacar também em relação à questão do trabalho inicial dele, que ele queria definir a molécula da moralidade. Vamos ser um pouquinho mais justos. Dentro desses 5%, não tinham só pessoas que realmente só nasceram com pouca ocitocina, não. Porque pessoas que sofrem traumas muito graves, por exemplo, ele estudou mulheres que foram abusadas sexualmente. Mulheres que foram abusadas, elas não conseguiam produzir ocitocina. E nem respondeu a ocitocina. E nem respondeu a ocitocina, exatamente. Então, essas mulheres, ele chegou a entrevistar uma mulher específica, uma mulher muito amável, muito bem articulada, e ela tinha sofrido um trauma grande na vida dela. Ela foi abusada, se não me engano, pelo padrasto. E ele tentou colocar filmes com crianças sofrendo, filmes de pessoas, né, assim, que envolviam muita questão de tristeza, pessoas choravam no filme, e ela fazia força, e ela fingia que estava emocionada, mas ela não conseguia se emocionar. Então, não são só as pessoas assim, maldosas, né? Para não falar a palavra que ele falou, mas também pessoas que sofrem grandes traumas, elas ficam com um bloqueio de produzir ocitocina. Outro detalhe importante é a criança, nos primeiros 2 anos de vida, o quanto que ela foi cuidada. Se ela é uma criança que foi abandonada, que ficou em solidão, ela não desenvolve o receptor para a ocitocina. E depois ela não responde. Então, essas crianças que são os pais que estão preparados para ser pai e cuidam da criança, elas desenvolvem um nível de receptor onde elas vão precisar de doses muito mais baixas. Né? Ele tem os estudos feitos em orfanatos, né? Das crianças. A forma como as crianças são abandonadas tem relação de quanto que elas vão ter de ocitocina, e não só não responde, o comportamento dela muda para o resto da vida. Heraldo. Boa tarde, Sarina. Você falou bastante em limpar, modular, ajeitar o paciente antes de usar a ocitocina, né?
Visto que ela tem uma ação cardiovascular, proteção do AVC, para osteoporose, mesmo em pacientes que você module ou não module, não poderia se usar a ocitocina para ter esses outros ganhos, não só emocionais? Poderia, sim. Existem estudos, né? A gente não tem ainda padronizado para isso. O que eu tenho usado mais, que a minha experiência é para saúde sexual, que eu uso muito, e para modulação. Eu uso para modular, para ajudar na modulação hormonal, ou como alternativa, que as pacientes que têm homocisteína muito alta, né, ou que pacientes que já têm vários episódios de tromboembolismo, eu não uso, não. Eu não uso o hormônio e uso a ocitocina. Mas para prevenir doença cardíaca, eu não tenho ainda um protocolo, a gente pode fazer. Muito obrigado. Então tá, Sarina, é isso aí. Acho que valeu, né? Muito obrigado. Muito bom.